Neste vídeo, nós iremos explorar um pouco mais sobre a famosa planta espirradeira. Nós vamos conhecer sobre a sua distribuição global, a sua resistência ao fogo, as suas principais características físicas, além de conhecer um pouco mais a sua vasta influência cultural desde a Grécia Antiga. E nós vamos conhecer também um pouco sobre como essa planta foi retratada na antiga Pompeia, a cidade romana que foi coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O oleandro, o Nerium oleander, também conhecido como loendro, loandro, aloendro, loandro da Índia, alandro, loureiro rosa, adelfa, espirradeira, cevadilha espirradeira ou flor de São José, ou ainda rosa de Jericó, é uma planta ornamental da família Apocynaceae, relativamente comum, inclusive ela está sempre presente nas calçadas e vias públicas, porém ela é extremamente tóxica. A espirradeira ela é um membro das Apocynaceae, que tem uma distribuição principalmente tropical e subtropical. Essa espécie é um dos ornamentos mais amplamente cultivados no mundo. O nome do gênero vem da palavra grega nerium, que significa água ou úmido. Dioscorides usou o nerium para indicar o oleandro e conhecia-o como uma planta que cresce selvagem perto do mar e ao longo dos rios e às vezes cultivadas em jardins. Acredita-se que o epíteto, que é o nome específico da planta, seja uma referência à semelhança das suas folhas com as das oliveiras, o seu epíteto que é oleander. E vale destacar que hoje em dia a Nerium oleander é a única espécie do gênero Nerium. E aqui nós podemos perceber a comparação das folhas da espirradeira com as folhas da oliveira, que realmente são bem parecidas. Porém, quando a gente for tentar comparar uma oliveira com uma espirradeira, elas são bem diferentes, principalmente pelo fato de que a Nerium oleander ela é um arbusto com vários troncos, enquanto que a oliveira ela é uma árvore. A espirradeira ela é um arbusto de cerca de 5 metros de altura ou mais, com uma seiva clara, folhas simples dispostas em espirais de 3 e geralmente tendo de 8 a 18 centímetros de comprimento. E ela produz flores continuamente durante todo o ano, geralmente muitas flores. A espirradeira ela é propagada por sementes e quando cultivada vegetativamente, ela também pode ser propagada por estacas. As plantas produzem baixa quantidade de pólen e não produzem néctar. Apesar de um baixo conjunto de frutas, de sementes, vagas de sementes, a produção de sementes por cada planta é alta, porque o número médio de sementes por cada fruto varia de 40 a 300 sementes. As sementes elas têm um tufo de pelos longos que pode ajudar na dispersão do vento, mas uma porcentagem relativamente grande das sementes pousa perto da mãe. O principal meio de dispersão é a água durante a estação chuvosa. As sementes podem flutuar por longos períodos de tempo até germinar enquanto elas acabam flutuando, e a germinação é próxima de 100%. A polinização dessas plantas é baixa, com algumas abelhas e moscas visitando as flores enganadas pela produção maciça de flores perfumadas. Os frutos atingem a maturidade cerca de 40 a 45 dias após a polinização, e as flores não visitadas não dão frutos e não dão sementes. A sobrevivência das mudas dessa planta acaba sendo baixa, e a maioria morre em locais abertos e precisa de lugares úmidos e sombreados para crescerem. Cerca de 46% das mudas morrem durante a primavera e o verão devido à dessecação. Inundações pesadas também são uma causa de mortalidade dessas mudas que ainda estão se estabelecendo. A espirradeira ela tem uma alta tolerância ao fogo. Existe muita pouca informação sobre o impacto da Nerium oleander em habitats onde ela foi introduzida. Extratos dessa planta têm efeitos alelopáticos e pode inibir a germinação de outras espécies de plantas onde ela cresce. E aí vamos entrar um pouco para entender a origem do nome dessa planta. Sabe-se que os antigos gregos mantinham florestas sagradas de oleander e altares enfeitados com as suas flores para homenagear as Nereidas, que eram as divindades do mar e que eram considerados guias infalíveis. A palavra Nerium
poderia ser derivada também da palavra Nerion, do grego, que supostamente se refere ao deus do mar grego Nereus e às suas filhas, as Nereidas. Na mitologia grega, Nereus era um deus dos velhos homens do mar, filho de Pontos, o alto mar, e Gaia, a terra. Sua esposa era Dóris, a filha dos oceanos. Ele representava as forças elementares do mundo e foi considerado um deus benevolente e benéfico, o Nereus. As Nereidas eram divindades marítimas constituídas de 50 ou mais. E dizia-se que as suas personalidades eram tão diferentes quanto as inúmeras ondas do mar. Uma dessas Nereidas, era Tétis, que foi a mãe de Aquiles, o famoso herói Aquiles. Dizem que eles viveram no fundo do mar e foram retratados brincando nas ondas. Mas, segundo a mitologia grega, o Oleandro recebeu o seu nome comum, de Oleandro, de um jovem grego que se apaixonou profundamente por uma jovem dama. Infelizmente, essa história grega terminou em tragédia. Morreu. Desculpa. O jovem chamado Leander, ele todas as noites nadava até o Helesponto para poder ver o seu amor, a sua amada. Em uma noite, enquanto ele tentava alcançar uma flor para sua amada dama, ele se afogou no mar Egeu tragicamente. Quando chegou a manhã seguinte, como a sua amada não o encontrou e ficou esperando por ele, já desesperada nas margens das praias, ela gritou desesperada para as ondas: "Ó Leander!" Até que finalmente ela encontrou as lindas flores rosas que o mar trouxe até ela. Ela então, em desespero, soube que o seu amado havia morrido no mar, e aquelas flores eram o que restava do seu amado Leander. Hoje, eles são vistos como um símbolo de amor eterno que passou pelos tempos antigos, assim como a flor também é esse símbolo, o oleandro. A espirradeira ela é um arbusto nativo da região do Mediterrâneo, amplamente utilizado como ornamental nos trópicos, subtrópicos e áreas temperadas quentes de todo o mundo. E aqui nesse mapa nós temos a distribuição global dessa espécie, que vocês podem ver que ela é amplamente disponível, de ocorrência no mundo inteiro, em todos os continentes. Embora na maioria desses países ela é relatada apenas como sendo cultivada, existem relatos dela se naturalizando, ocorrendo de forma espontânea em diversos países, principalmente por meio da dispersão da água. Embora muitos poucos detalhes sejam disponíveis sobre a sua invasão, a Nerion oleander é descrita como sendo capaz de produzir muitas mudas e ser muito competitiva com as outras espécies. Outra grande preocupação sobre a espécie é que todas as partes da planta são muito venenosas, especialmente para as crianças pequenas, animais de estimação e o gado. A Nerion oleander é relatada como invasiva na África do Sul, no Havaí, na Austrália, Nova Zelândia. Também é listada como invasiva em 2 parques nacionais dos Estados Unidos, o Parque Nacional Death Valley, na Califórnia, e o Lake Mead National Park, em Nevada. E ela também está listada como potencialmente invasiva em Cuba, sendo classificada como uma espécie naturalizada com tendência a se proliferar no país com grande capacidade de produzir mudas e sementes. Nesse outro mapa, nós temos aqui em verde a área onde ela é nativa, que é restrita a essa área mediterrânea, e em roxo as áreas onde ela está ocorrendo de forma introduzida, que já está bem dispersa em vários continentes. Agora vamos conhecer um pouco da relação histórica com o oleandro. Em Pompeia, quando Pompeia foi soterrada pela erupção de mais de 23 pés de espessura de poeira e pedras pones do Monte Vesúvio, quando ele entrou em erupção, nessa localidade, quando foram estudadas as ruínas da cidade de Pompeia, o oleandro é a planta mais frequentemente representada nas pinturas de jardins nas paredes dessa cidade. E aqui, nessas pinturas, vocês podem perceber o pássaro, que são pinturas muito bonitas e realistas, em que dá pra gente ver as folhinhas do oleandro com os botões, e são pinturas bem elegantes. Nessa outra pintura, mais atrás, e são assim muitas espécies de plantas, realmente impressionante. Mais atrás a gente tem mais algumas espécies de oleandro sendo retratadas.
Nessa outra área que parece ser uma entrada da porta, não sei exatamente qual é essa função dessa parte da casa, tem essa cabeça aqui, ao redor onde tem esse pombo branco, tem também as folhas da oleandro. Em 1740, no grande léxico universal abrangente de todas as ciências e artes, publicado em Leipzig e Halle, relata o seguinte sobre essa planta. O oleandro, a planta demônia, é chamada assim pois a planta é nociva e mata pessoas e gado, e portanto não é amigável para homens ou animais. Ela recebe os nomes de roseira ou rosa-louro, pois as suas flores ocorrem nas mesmas cores das rosas, mas suas folhas lembram muito as do louro. O que é descrito aqui é a Nerium oleander, de flor rosa, que ocorre naturalmente em todo o Mediterrâneo e é usada para muitos fins medicinais. Reforçando, a gente já se inscreve aqui porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar justamente dessas propriedades medicinais dessa planta. O oleandro também esteve presente em diversas obras artísticas. Podemos observar o oleandro em diversas pinturas que representam os gregos, como nessas de John William Godwin, em que a gente vê essas belas damas sentadas nas suas áreas de marfins, ricas, chiques, com justamente os pés de oleandro atrás delas, crescendo. Um outro belo exemplo foi o de Gustav Klimt, que foi um dos principais artistas de Viena no final do século XIX, nessa pintura que vocês estão vendo aqui, que é As Duas Garotas com o Oleander, que é de um realismo muito impressionante também, que elas estão aqui segurando as flores do oleandro. Uma outra pintura muito famosa de um oleandro é essa pintura de agosto de 1888, de Van Gogh, na qual ele representou as flores de oleandro em sua pintura de óleo sobre tela. Reforçando que Van Gogh também pintou uma outra planta muito famosa, que é a dedaleira, que nós temos vídeo sobre ela aqui no canal, depois confere lá, ficou bem legal. Em 1819, a Casa Imperial de Habsburgo encomendou placas representando flores de oleandro. Posteriormente, seriam usados como pratos, o tema de oleandro como pratos de sobremesa na mesa imperial, quando essa foi posta com o Grande Vermeil, a coleção de prata. Uma prova particularmente significativa da popularidade do oleandro é encontrada no retrato da Imperatriz Elizabeth da Áustria, de Franz Xaver Ruyterhalter, de 1865, que tem essas estrelas de diamante no cabelo, que mostra as flores da espirradeira ao fundo, onde a Imperatriz está representada em primeiro plano, e atrás as flores de oleandro. Essa autodistinção pode ser considerado o auge da febre do oleandro na Europa. Um outro aspecto interessante dessa planta é que o oleandro ele também esteve presente em um selo israelense de 1965, que comemorava o 13º ano de independência do país. Foi uma série de selos que representavam várias espécies de plantas e o oleandro estava entre uma delas. E em nosso próximo vídeo nós vamos explorar as muitas propriedades medicinais dessa fantástica planta, assim como nós exploraremos sua toxicidade e os sintomas de intoxicação que ela causa. Por isso não deixe de se inscrever, e eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos sobre a dedaleira e a sua relação com Van Gogh. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!